Olá meus caros, aqui é o Corvo. Neste quarto episódio de Melodias do Horror Cinematográfico eu abordarei mais 5 peças, como é de costume, onde 2 estarão mais próximas de um estilo classicista, mais voltado para a música clássica, com bastante refino, 2 temas indubitavelmente memoráveis, e devido ao grau de complexidade não são tão abordados assim, falados ou relembrados, mas o estilo, a estrutura, todo o trabalho relacionado e imbuído nessas 2 peças são definitivamente maravilhosos e deveriam ser comentados, falados mais do que são. Os filmes em questão são bastante lembrados, mas não necessariamente as músicas. Elas estão em um nível igual ou superior aos próprios filmes. Então falarei desses 2 temas aqui, um vampiresco e outro relacionado à primeira aparição cinematográfica de um vilão canibal, que vocês já devem imaginar, é o Hannibal Lecter. E os 3 outros temas, eles são um pouco mais contemporâneos, né? Embora também sejam antigos clássicos. Um deles é a base, pelo menos a orientação do que viria a ser basicamente a maioria dos temas principais de thrillers ou slashers, aquele estilo minimalista, um pouco mais tenso. Estou falando, é claro, de Psycho. Temos aqui, vou inserir também na minha seleção do dia, um tema bastante oitentista, mas embora contendo toda aquela estética da década, o acento desse tema é mais onírico, inclusive para combinar de fato com o contexto, com a proposta que vai ser apresentada para o filme. E por fim, um tema um pouco mais sobrenatural, mas ao mesmo tempo doce e infantil, para combinar, claro, com a proposta do filme de Tobe Hooper, com a produção de Steven Spielberg. Como vocês estão vendo aí, né, os filmes que estou mencionando, a capa deixa bastante claro que são Psycho, A Nightmare on Elm Street e Poltergeist. Mas sem delongas, vamos de fato ao que interessa. Vamos ouvir os temas e depois falar um pouquinho mais sobre eles.
No século XXI, adolescentes e jovens adultos normalmente têm mais contato com a música polonesa em obras que são mais próximas a eles. E eu falo aqui, estou apontando o dedo, é claro, para o mundo dos games. Obras, por exemplo, como The Witcher. E aqui eu falo, claro, das obras dos games, aquelas que são de fato oriundas da Polônia. Mas no século XX já existiam muitos compositores consagrados. E caso não fossem consagrados, né, eles não tivessem assim uma boa avaliação, a mesma avaliação que diretores como, por exemplo, aqui o Coppola já possuía em 1992, eles no mínimo eram talentosos o suficiente para serem conhecidos ou desejados pelo cinema, pela sétima arte de maneira em geral. Nós costumamos observar, dar muito valor, né, a músicos de origem de língua inglesa, né, americanos ou britânicos, alguns franceses, especialmente os germânicos, em virtude da tradição que eles têm no campo musical. Austríacos, né, alemães, alguns tchecos, mas de maneira em geral a música polonesa é maravilhosa, é simplesmente estupenda. E aqueles que não têm muitas referências ou não escutaram autores poloneses simplesmente não escutaram porque não tiveram acesso a nenhum caminho, nenhuma informação foi direcionada a essas pessoas. Porque, honestamente, eu aprendi a gostar de poloneses no campo da música especialmente por causa do cinema. Foi indiscutivelmente o cinema que me apresentou autores poloneses e me fez ter um olhar, na verdade um ouvido, né, mais atento a tudo o que sai de lá. Quando tem games sendo lançados com compositores poloneses, eu paro e escuto. E o mesmo vale para os filmes, porque foram os filmes o que inicialmente me fez prestar atenção em trabalhos de compositores poloneses. E o trato deles, a aproximação que eles têm da música clássica, mas ao mesmo tempo inserindo características muito pessoais, muito idiosincráticas à música em si, é algo bastante marcante. A música polonesa ela tem intensidade e ela tem identidade. Ela é intensa e ela tem identidade. Os autores eles colocam de fato cara, um rosto, uma face, algo reconhecível nos seus trabalhos. E isso é um elemento que me chama de fato muitíssima atenção. Não é muito comum. É mais esperado, mais previsível em musicistas, autores, né, ocidentais se inspirarem em grandes referências da música clássica, né, históricas, eu diria. Seja músicos barrocos, clássicos, românticos, não interessa. De certo modo, há muitos musicistas e compositores trabalhando com a sétima arte, mas que no momento onde eles vão imprimir musicalidade, criar uma identidade musical para as peças em questão, para as obras em questão, a sua influência é muito forte de autores clássicos. Não que os poloneses não tenham isso também, né, muito próximos de si, até porque os grandes musicistas do cinema, pelo menos os poloneses que trabalharam em grandes filmes, é claro que eles também tiveram uma educação clássica, eles estudaram música clássica. E a capacidade deles para compor, claro, ela também sofre muita influência dos músicos que eles estudaram, aprenderam, ouviram, até atingirem um grau de erudição necessário para estar trabalhando de fato em um filme dessa dimensão, dessa proporção, como é, por exemplo, Drácula de Bram Stoker do Francis Ford Coppola. Então, claro, eles sofrem muita influência, mas tem algo que é particular da Polônia, é algo que é particular do país deles, da raiz cultural deles. E, de certo modo, os compositores poloneses eles têm muita personalidade, muita identidade. É uma música que indica que é parte do trabalho deles. E como vocês bem sabem, eu aprecio bastante, né, artistas que assinam suas obras, mas não assinam apenas para falar essa obra é minha. É uma assinatura com a digital, de fato, com a alma, com o espírito, com a visão, com os ouvidos, né? No caso aqui, como é música, ouvidos do autor em questão. E isso é algo que o Wojciech Kilar, autor do tema de Drácula, de 92, filme do Coppola, é algo que ele sempre teve. Ele não é muito conhecido no campo do cinema, no que diz respeito a obras ocidentais, porque foi justamente aqui, né, de maneira tardia, que ele começou a trabalhar em obras de língua inglesa, né?
Ele começou tardiamente na vida a ser convidado para trabalhar, e foi justamente convidado pelo Francis, que não é pouca coisa. Uma coisa que nós acho que precisamos lembrar, com certeza, que é importante muito marcar isso. O Francis Ford Coppola, em 92, ele já era um diretor consagrado. E ser um diretor consagrado significa que ele poderia trabalhar com qualquer compositor que ele quisesse. Diretores consagrados não têm dificuldade em conseguir pessoas específicas, né, que atendam aos seus interesses e à sua visão para trabalhar com eles, independente do preço. O filme em questão ele teve um orçamento de 40 milhões, né, e foi um sucesso de bilheteria, como bem se sabe, atingindo quase um pouco mais de 215 milhões de dólares de arrecadação. Mas 40 milhões para 92 era bastante dinheiro, né? E é um dinheiro para o Francis apontar também para pessoas, né? Tanto no que diz respeito ao elenco, mas também compositores, musicistas, instrumentistas, para trabalhar com ele. Com o tamanho que ele tinha na época, ele podia escolher qualquer pessoa no mundo, mas ele escolheu, ele trabalhou, no caso, se aproximou do Wojciech Kilar. E quando um diretor renomado faz isso, ele vai atrás de alguém não muito conhecido, é certeza de que possivelmente se trata de um musicista interessante, com características muito marcantes. E normalmente os poloneses que são selecionados para trabalhar no cinema têm algo muito específico na música deles, algo que é muito idiosincrático, que chama a atenção dos diretores. Os diretores não apenas filmam, né? Os bons diretores, os mais consagrados, eles enxergam um filme nas suas mentes antes mesmo dos filmes serem de fato filmados, rodados, né? Eles fazem a leitura do roteiro e já estão imaginando, montando as cenas, os quadros na sua mente. E claro, filme tem movimento, filme tem música, música também é parte do movimento de um filme. E música tem que estar muito adequada com aquilo que acontece na película. Aqui o trabalho do Wojciech Kilar, ele é muito característico daquilo que é o filme do Coppola. E na verdade eu diria até mais, que sem a música dele o filme do Coppola não seria o mesmo e nem teria o mesmo movimento. Porque como vocês podem notar, o acento do Kilar aqui é especialmente nos graves. É uma música de tensão. Nós percebemos claramente que há um acento clássico, que é uma coisa mais tardia da vida do Kilar, né? Ele começou a ter mais acento, ele colocou mais acento, mais interesse na música sinfônica e de câmara mais tardiamente também na vida dele. Mas a partir do momento que ele começou a trabalhar mais sinfonicamente, né, mais com abordagem de câmara também, ele não largou mais. Ele começou a lapidar e, né, ficar cada vez melhor fazendo isso. Aqui há um acento sinfônico presente, embora a música ela não seja do ponto de vista clássico, né, tão complexa assim, mas ela é muito refinada. Ela é clássica também. Ela é clássica, mas de certo modo, né, a característica dela é um pouco mais minimalista. Mas uma coisa que é interessante na música minimalista, sem dúvida, é que é o mínimo, mas é o mínimo que faz muita diferença. A ambiência da composição, da música, ela é muito forte, ela é muito marcante, ela fica colada de fato naquilo que ela está representando, né, ajudando a criar movimento. E é exatamente isso o que o filme do Coppola pede. Esse caminho é apenas um tema de introdução, né? É o tema do filme, o que nós estamos falando, abordando aqui. Mas a postura do Wojciech Kilar durante todo o trabalho, durante toda a obra é essa, né? De movimentá-la, de colocar tensão, sentimento. É importante lembrar que Drácula, de Bram Stoker, é um drama, é uma dramatização. O tema principal, claro, ele tem um acento muito maior na figura do Conde, na besta, no vampiro, no Nosferatu. E aqui, né, eu acho que a tensão, o acento nos graves, principalmente, né, com os instrumentos de sopro, deixa isso bastante claro, né, o acento está nele. Mas é interessante notar que a condução leva a uma crescente, né, algo saindo da latência, se abrindo, né, buscando o seu objeto perdido, entre aspas, e aumentando cada vez mais a sua fluência. Quando as cordas entram aqui, a intensidade delas é absurdamente magnífica. O nível de tensão,
né, acompanha uma certa sensação de poder que emana do Conde e aumenta cada vez mais, né? Os momentos de romance, né, da relação entre o Conde e a Mina, isso nós vamos encontrar na trilha sonora em outros momentos, mas não é aqui. Aqui o acento é completamente no Conde, e a força, o poder macabro, né, expansivo dele, a música acompanha isso perfeitamente. Eu adoro esse tema aqui. Eu gosto de vários filmes do Drácula, seja esse aqui, seja, né, alguns clássicos da Hammer, né, o Drácula da Universal, enfim, eu assisti várias versões e gosto de muitos filmes que adaptam, né, a figura do vampiro do Stoker. Mas em termos musicais, esse tema aqui do Killer é disparadamente o meu favorito. Ele é muito, muito característico. E ouvi-lo é como, se você fecha o olho e apenas escuta a melodia, você também ao mesmo tempo enxerga todas as imagens, as cenas do filme. E isso é maravilhoso. Eu acho que esse é o ponto último, né, o grande objetivo que um compositor musical almeja no seu trabalho quando ele está criando música e ambientação para um filme. Quando ele consegue isso, ele atingiu o seu objetivo. E algo importante de dizer também é que isso é muito difícil, né? A intenção é sempre essa, mas aqueles que chegam até isso, apenas com a música, né, apenas com a música eles conseguem de fato fazer com que nós nos vejamos e nos sintamos dentro de um filme. Isso é para poucos, são poucos que conseguem isso de fato. O que faz dessa trilha aqui, né, muito, muito acima da média. Na minha opinião, ela não concorreu, né, ao Oscar do ano em questão. Foi a trilha, no caso o Killer, foi nomeado para o Saturno, mas na minha opinião ele merecia também ser indicado ao... Essa faixa é muito bela, tenebrosamente, goticamente falando, né, e muito marcante. Ele merecia também, mas, né, o filme já tinha sido nomeado em várias outras categorias. Eu acho que talvez a academia não quis exagerar na mão, né, direcionando muitas estatuetas para um filme de horror, o que é uma besteira, né? Sempre é uma besteira. Mas na minha opinião, o Killer merecia ter sido indicado para o Oscar de 92 também. Ganhar é outra coisa, mas no mínimo indicado ele merecia sim. Ele não é muito conhecido, como eu falei, porque a adesão dele ao cinema, né, de língua inglesa foi muito tardia. Foi justamente aqui foi a estreia dele, né, em um filme de língua inglesa. Mas a comprovação da sua competência, né, o fato de ninguém poder dizer que o Killer, nos últimos anos, né, da sua vida, nas últimas décadas da sua vida, tenha sido apenas um compositor de um tiro só, ninguém pode falar isso sobre ele, né, porque ele comprovou a sua capacidade, né, instrumental, em termos de composição, né, de beleza, de criação, de autoria. Ele comprovou isso mais uma vez, por exemplo, em The Pianist. Também tem dedo dele, também é a música dele. E também em algumas outras composições que não foram feitas para o cinema, mas que o cinema acabou aderindo, né, trazendo para as películas de trabalhos mais antigos dele. Como, por exemplo, Exodus, né, que ela foi usada no trailer de Schindler's List, ou na música Angelus, que é uma música de 84 e que foi usada também, né, na trilha sonora do romance City of Angels, aquele mesmo, né, com o Nicolas Cage e a Meg Ryan. Eu gosto muito do Killer mesmo, e não apenas em Drácula ou The Pianist. Eu recomendo, né, aos ouvintes darem uma olhadinha, escutarem também outros trabalhos dele, para perceberem como ele era de fato um compositor muito, muito, muito autoral. E para mim ele é a sinfonia, a música minimalista aqui do Conde. É a minha favorita disparado.
O tema de A Nightmare on Elm Street é uma resultante de algumas questões circunstanciais. Lá em 1984, o Wes Craven não tinha muito dinheiro para fazer esse filme aqui, e ele fez com um orçamento de fato bem limitado. A New Line não era ainda, o estúdio que viria a ser mais tarde, inclusive graças ao sucesso desse filme aqui, que o estúdio naquela época bem pequenininho ainda, com status de indie, começaria a fazer algum sucesso e ter alguma notoriedade. Não havia muito dinheiro para o filme, muito menos assim para a música. É claro que num filme como esse, em um slasher dos anos 80, nós não teríamos uma orquestração tão refinada, tão impecável, como foi o exemplo anterior, de Drácula de Bram Stoker, adaptação do Francis Ford Coppola. Obrigatoriamente o Wes, com esse seu filme onírico muito baseado nas suas experiências, ele teria que ir por um caminho diferente, e com alguém que não custasse tanto dinheiro assim, e que pudesse trabalhar de maneira assertiva e bem próxima a ele, para atender de fato os seus requisitos. E foi aí que foi lhe sugerido, no caso, o Charles Burstein, que é o autor, o responsável por essa faixa aqui, que na minha opinião é a faixa mais emblemática de toda a franquia do Fred Krueger. Quando essa faixa é tocada, quando esse tema de abertura é tocado, não me vem à mente apenas a figura terrível, nojenta do Fred Krueger, mas todos os elementos da franquia, porque essa música ela é muito, muito mesmo onírica. E ela aborda várias dimensões conceituais do que é a Nightmare on Elm Street, porque é uma música onírica e, como tudo que é onírico, é um pouco imprevisível, misterioso, essa aura de mistério, inclusive de dimensões espaciais quase infinitas, Essa música me dá uma sensação de exploração, que nós estamos caminhando pelos vales medonhos dos pesadelos do antagonista. É como se fosse um vagar mesmo, sem rumo, sem saber para onde se está indo e à mercê da graça, do desejo, perverso, sempre sádico, do vilão. É exatamente isso que eu sinto aqui. E o Charles Burstein, que na época não era assim tão desconhecido, porque ele foi um dos cofundadores, da Society of Composers and Lyricists, ainda em 83, esse filme aqui, no caso, foi produzido no ano seguinte, ele já era reconhecido, já tinha uma certa importância aí no campo, na sociedade dos compositores e lyricistas, então ele não era tão desconhecido assim. Mas seus trabalhos até então eram menores, e menores inclusive do que esse filme aqui, do que viria a ser o sucesso desse filme aqui. O sucesso de A Nightmare on Elm Street também é um sucesso, no caso do Charles Burstein, não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas antes ele trabalhava com cinema, trabalhava mais com TV, mas assim, em produções bem pequenas mesmo. Essa é uma produção pequena e a produção pequena que ficou grande. De certo modo, a entrada dele no horror, digamos assim, aconteceu de fato nos anos 80, neste contexto aqui. Ele já havia trabalhado em filmes como The Entity, Cujo, ele viria a também trabalhar em mais um slasher, que é o April Fool's Day. Enfim, nos anos 80, quando ele de fato entrou de cabeça nas produções do horror. E a realidade que ele encontrava era sempre a mesma. Não dava para gastar dinheiro pagando, contratando instrumentistas. Não dava para ele trabalhar com um pequeno grupo de músicos ou uma orquestra. Não tinha dinheiro para isso. Então qual foi o caminho que foi utilizado pelo Burstein aqui? Claro, algo que era muito comum, esperado, previsível de ser usado lá na década de 80. Vocês estão pensando no mesmo que eu sei, A gente está pensando, é claro, em sintetizadores. Uma coisa que era mais acessível, mais barata do que orquestras e que o John Carpenter lá com Halloween, em 78, já tinha dado o caminho das pedras. Não tem dinheiro? Trabalhe de maneira mais ambiente, minimalista, Procure sintetizadores e aí faça a mágica acontecer. Como o mundo dos sonhos não é um mundo digamos, material, ele extrai elementos, conceitos do mundo real, mas suas regras físicas, quaisquer que sejam, não se aplicam naquele domínio. A artificialidade dos sintetizadores é interessante porque
são máquinas, né? São possibilidades de abordagem instrumental que possibilitam também coisas não naturais, antinaturais, né? De um mundo que não dá para se explicar, né? Pela lógica ou pelas próprias leis da física, digamos assim. Com os sintetizadores a gente pode criar praticamente sons muito alienígenas, algo que se encaixa perfeitamente na proposta. Só que, como é um filme oitentista e também é um filme voltado para o público adolescente, né, as vítimas são jovens atores e atrizes, é voltado mais para um público jovem, né? O Fred Krueger, no caso, é um assassino de crianças e adolescentes, é um abusador dessa faixa etária, dessas faixas etárias em específico. De certo modo, a trilha sonora também, a faixa, acaba ganhando tais características. Os sintetizadores eles ajudam também a imprimir esse espírito adolescentesco. Não são apenas as imagens, né, ou a própria idade dos atores muito jovens aqui em questão, como a Heather Langenkamp ou o Johnny Depp, não é apenas essa jovialidade deles que nos transmite isso. É um som de momento, é um som da época. A artificialidade dos anos 80, né, em vários aspectos, também adentra o âmbito da música, né, e de certo modo funciona, é interessante. É algo que envolve o horror, envolve o mistério, envolve o desconhecido, mas envolve também infância, adolescência. E eu creio que a abordagem do Burstyn consegue de fato nos transmitir essas sensações. Vagar por um pesadelo arquitetado pelo Krueger, mas com elementos da psique, dos sentimentos, das experiências dessas crianças, desses adolescentes que ele tem acesso e acaba deturpando e moldando ao seu bel prazer. E o onírico, como ele é muito instável também, ele tende a não ficar apenas no horror, mas também no belo em alguns momentos, no fantástico, naquilo que é admirável, né, daquilo que maravilha as pessoas. Inclusive, esse é um artifício que o Krueger utiliza com bastante frequência. Primeiro, ele atrai os jovens, né, com algo belo, interessante, algo que eles desejam, e aí de repente aquilo que é o paraíso, o fantástico, continua sendo fantástico, mas de um ponto de vista mais infernal da coisa, né? Isso também acontece aqui. A trilha sonora, e o mundo onírico no caso, né, a sua característica onírica, caminha lado a lado com alguns conceitos, por exemplo, Lovecraftianos nos textos, né, que tem uma conotação, uma direção um pouco mais onírica. A música onírica deveria, de certo modo, né, andar lado a lado aquilo que o Lovecraft, por exemplo, apresenta em trabalhos como Beyond the Walls of Sleep. É um mundo, né, muito instável, ele é pouco tátil, mas ao mesmo tempo ele revela horizontes, possibilidades quase infinitas, né? E em termos de expansão, ele é gigantesco. Ele não é uma linha reta, não é uma direção única a qual nós olhamos. Ele é toda uma expansão que praticamente nos abraça, né? É algo que nós sentimos, uma aura vindo de todas as dimensões. Esse aspecto do horror onírico, né? Dessa coisa mística, cósmica, que também no Lovecraft principalmente perpassava o mundo dos sonhos, eu consigo também sentir aqui, de certo modo. E a faixa também me transmite isso. É um mundo muito amplo, e até por isso a composição do Burstyn tem muitas variações. Ela é tensa em alguns momentos, tem mistério. Ali, mais ou menos no minuto 2, nós vemos a introdução de uma camada um pouco mais melódica, né, mais doce, porque tem essas variações. O Krueger utiliza todas essas ferramentas. Mas a questão é que a faixa, assim como o mundo onírico, é muito instável. Ela não vai ficar apenas de um jeito por muito tempo, né? Nós vamos continuar vagando, caminhando por essas paisagens, né, ora fantásticas e ora horríveis, desprezíveis, totalmente infernais, que no caso, né, sendo o objetivo final do Krueger, levaria à morte aí de suas vítimas, das crianças e dos adolescentes. Um monstro que é musicalizado, né, acompanhado por uma música onírica, e na minha opinião não tão monstruosa como ele. Ele é muito interessante mesmo, fantástica. Eu acho que o Charles Burstyn utiliza muito bem o sintetizador para nos guiar pela mão,
fazendo essa trajetória, essa viagem a um mundo imprevisível, incrível, de infinitas possibilidades. Não apenas um tema clássico, nós podemos afirmar irrestritamente que o tema musical de Psycho, o tema principal, que foi este que nós ouvimos, talvez seja o tema mais importante da história dos thrillers e do horror de maneira em geral. É claro que na história do cinema e na história do horror, houveram outros temas muito marcantes que dificilmente sairão da nossa memória. Assistimos o filme e ouvimos tais músicas, esses temas, e dificilmente nós vamos nos esquecer deles. Se ficarmos anos sem ouvir, por exemplo, o tema de Halloween, na medida que nós o ouçamos de novo, nós saberemos, é Halloween. Mas o mesmo vale para Psycho, com um acento, com a atenção para o fato de Psycho ser um tema assim, essencial, primordial para existir um tema como Halloween. E este é o meu ponto. Este tema aqui, magistralmente escrito, composto pelo mestre absoluto Bernard Herrmann, ele basicamente influenciou duas safras, dois movimentos culturais dentro dos thrillers
em contextos, ambientes diferentes e em épocas diferentes. Primeiro, os giallos italianos beberam totalmente dessa direção, dessa estrutura musical que ele criou para Psycho. Então, quando nós visitamos diretores como Mario Bava, como Dario Argento na Itália, eles estão completamente fascinados, loucos, maníacos, completamente absortos por essa estrutura, essa direção musical, temática e muito tensionada, intensa, que o Bernard Herrmann criou aqui para o Alfred Hitchcock. Depois, quando nós chegamos ali no final da década de 70 e começam de fato a surgir, né, os primeiros filmes slasher, principalmente o mais emblemático deles, Halloween, é claro que o Carpenter também foi muito influenciado não apenas pelo filme do Hitchcock, que é esse filme aqui, se influenciou, claro, por outros filmes também, né, como também alguns do Dario Argento, mas a direção musical, né, o maior acento, o modo como fazer, como ambientar thrillers, slashers, o Carpenter bebe dos giallos, cria, ele é responsável por uma nova onda de thrillers, mas a referência primeira dele, né, a escola, a Bíblia do Carpenter, musicalmente falando, naquelas temáticas minimalistas, não tão arrojadas como as músicas, os temas do Herrmann eram, obviamente, mas aquela temática, aquela direção minimalista que o Carpenter dava, muito tensionada, né, utilizando muitas repetições de trechos e alternando, né, variando um pouco a tonalidade nas faixas, nas trilhas sonoras que ele construía. Tudo isso, meus caros, é Bernard Herrmann. E tudo isso, né, o momento mais enfático, a faixa mais emblemática dele, de maior sucesso, histórica de fato, é essa aqui. O Herrmann, ele era o homem de confiança do Hitchcock. Quando nós falamos em Herrmann, nós falamos obviamente em música hitchcockiana. O Hitchcock, ele era muito metódico, né? Ele era um sujeito difícil de trabalhar, bastante genioso. Ele tinha uma ideia muito específica do que ele queria para seus filmes, inclusive no sentido de ambientá-los, criar aquela tensão, ansiedade, que é um elemento primordial, né, indissociável do seu método de filmar, criar aquela ansiedade, aquela tensão em nós, que sabemos o que vai acontecer em seguida, as vítimas, as pessoas do ambiente não, e na medida que a ameaça, o terror se aproxima, nós vamos ficando cada vez mais tensos, né, literalmente gritando para a tela, gritando para os personagens, embora eles não nos ouçam. Aquela tensão, aqueles ambientes, situações que o Hitchcock criava, obviamente ele esperava que uma música pudesse influenciar no impacto emocional que tudo aquilo teria em nós. E a música do Herrmann, né, a intenção, né, o objetivo é justamente esse. E o Herrmann entendeu como ninguém, né, as pretensões, o desejo do Hitchcock, e soube de maneira muito arrojada, né, em muitos momentos minimalista, é claro, porque uma música de fato tonal, né, nós ouvimos claramente que é uma música tonal, o enfoque está no tom, está na altura, na variação, na dinâmica, né, que nós encontramos aqui, mas ele entendeu muito bem que era isso que os filmes do Hitchcock precisavam para ter um impacto emocional, não apenas visual, mas emocional em nós. Os filmes do Hitchcock não são sanguinolentos, gráficos, mas eles têm a capacidade de nos deixar profundamente mexidos, profundamente tocados, né, movidos. Até hoje, esses filmes impactam, imagina, na época que eles foram lançados, né? O Herrmann trabalhou em vários filmes com Hitchcock, né? Os mais notórios certamente são The Man Who Knew Too Much, Vertigo, North by Northwest, esse aqui, o Psycho, que para mim é a principal faixa, contribuição do compositor para o mestre Hitchcock, e também The Birds, Marnie. Foram vários e vários os filmes que o Herrmann compôs para ele. E nesse sentido, o diretor e o compositor, dois mestres trabalhando em conjunto, eram como, né, unha e carne, inseparáveis, indissociáveis e fundamentais de fato para aquela técnica, para aqueles conceitos realmente funcionarem. Eu não consigo pensar em Psycho ou assistir Psycho sem essa música aqui. Eu acho que também, né, o impacto do filme seria muito menor sem a música do Herrmann.
A adaptação Hitchcockiana do trabalho, né, do livro do Robert Bloch não teria o mesmo impacto, sem sombra de dúvidas, se não tivesse aqui o dedo, o ouvido, né, a visão do Herman, para de fato acentuar toda aquela ansiedade e tensão que o Hitchcock tinha como objetivo imprimir em nós. Mas não foi apenas, né, com Psycho que o Herman se destacou ou demonstrou, no caso, a sua genialidade em trabalhar de maneira tonal. Aqui em Psycho, o curioso é que, embora essa seja a faixa mais emblemática dele, eu acho que poucas pessoas podem discutir, argumentar nesse sentido, é a faixa mais emblemática do Herman trabalhando com Hitchcock. Ponto. Nenhuma outra marcou tanto assim ou foi tão influente, revolucionária. Como eu falei, influenciou italianos e depois voltou para influenciar aqui americanos, canadenses lá no slasher, né? Impactou o giallo, impactou o slasher. E aí nós temos, no mínimo, né, 3 décadas de fortes influências dessa música aqui. Mas não foi apenas esse tipo de impacto que o Herman causou, né? Em outras abordagens, outras direções, o Herman ele deixou sua digital muito forte no campo do horror. Nós não podemos esquecer, por exemplo, de filmes como Cape Fear, ou, né, o duplo trabalho que ele fez para o De Palma em Sisters e Obsession, ou o trabalho dele também com Scorsese em Taxi Driver, sem falar, claro, né, em Twilight Zone, na série clássica, né, do Rod Serling. Bernard Herrmann e o horror caminham juntos, lado a lado, e ele é, né, um dos deuses do Olimpo do horror quando o assunto é música. Mas enfim, a curiosidade aqui em Psycho reside no fato de que, novamente, era um filme de baixo orçamento. E naquele ponto, o Herman já estava acostumado a ganhar, né, um pouquinho a mais. Ele já era alguém reconhecido, afinal, já em 1941, lembrando que Psycho é de 1960, né, 19 anos depois, mas em 1941 o Herman já tinha recebido, né, o seu primeiro Oscar. Na verdade, né, a sua consagração no campo cinematográfico foi de fato lá em 41, com, né, a música para The Devil and Daniel, do Webster. Ele já era muito reconhecido e ele não estava acostumado a ganhar pouco, né? Nem sempre os filmes do Hitchcock tinham bastante orçamento, e em Psycho esse orçamento ele foi bastante reduzido, digamos assim. Então, quando o diretor solicitou novamente seus serviços, ele propôs também um salário muito mais baixo, e o Herman foi bastante relutante, né? Não foi fácil convencê-lo a trabalhar nesse filme aqui não. E imaginem só, ele ficando de fora da obra, o impacto que isso teria, como a história completamente seria mudada. E a música desse filme aqui, né, imaginem ela não existindo e não tendo um impacto, por exemplo, como eu falei, em italianos que depois novamente viriam a inspirar, né, impactar americanos e canadenses. Imaginem a não existência de todo esse ciclo, como a história não apenas da música do horror, mas do cinema de horror poderia ter sido alterada. É bizarro, né, imaginar essas coisas. Porque se não fosse o dedo do Herman, a música de Psycho não teria saído do jeitinho que saiu, não. Eu falei que Hitchcock e ele eram um em carne em termos, né, profissionais de trabalho, né, o modo como um escrevia música, o outro dirigia. Mas o curioso é que em Psycho, e curioso no sentido de ser a faixa mais impressionante, né, para um filme do Hitchcock, ter existido, ter, né, vindo à luz, à vida, através de uma resistência de um não querer trabalhar. Estou sendo mal pago, não posso trabalhar, abordar o filme como eu quero, não vou trabalhar para essa coisa aí não. Os meus salários já são muito mais superiores do que isso aí que você está me oferecendo, enfim. Foi difícil, realmente muito, muito difícil convencer o Herman a trabalhar no filme aqui. O que ele acabou trabalhando, ele acabou, obviamente, se envolvendo no projeto, mas também, né, com uma estrutura instrumental bastante reduzida também. Aqui ele não tinha orquestra à disposição. E é por isso, curiosamente, por isso, né, que é o grande Holy Grail do filme, a grande sacada dele, a grande criação dele. Acidentalmente ele acabou ficando com, né, um número de musicistas, instrumentistas reduzido, o que fez com que ele optasse por utilizar apenas uma seção de cordas. É tudo o que nós temos aqui, né, na construção, na estrutura da trilha
sonora e do tema principal de Psycho. Apenas o uso de uma seção de cordas. Música tonal, né, ostinato. O tema principal ele vai se repetir mais de uma vez durante o filme, inclusive em algumas tonalidades diferentes. Mas ostinato o Herrmann utiliza bastante. E é isso, meus caros, é isso. Estrutura reduzida, cordas, e aí ele brilhantemente, né, impactantemente, né, une imagem e música e faz com que a tonalidade dite, né, as nossas sensações, nossas percepções, a nossa atenção, a atenção do público da época. É brilhante. A trilha sonora, no caso, né, que o Hitchcock vislumbrou, não seria nem um pouquinho parecida com isso aqui. Na verdade, o mestre, ele queria um filme orientado, musicalizado por jazz. Ele queria que o Herrmann fizesse jazz para Psycho. E ele bateu o pé, né? Ele foi contra, foi resistente, né? Foi um filme também de muita tensão, né? De muitas discussões e desacordos entre o Hitchcock e o Herrmann, mas no fim são dois mestres conversando, e não apenas, né, um patrão e um empregado. Aqui os dois eram gigantes, os dois eram brilhantes, né? E os gênios entre eles, né, dos dois, se bateram, se chocaram, né? Mas a vontade do Herrmann e aquilo que ele vislumbrou para o filme, aquilo que ele imaginou para o filme, né, prevaleceu, e felizmente prevaleceu, né? Porque eu também não consigo imaginar Psycho sendo musicalizado, sendo apresentado com um gênero musical como o jazz. Eu acho que não encaixa, eu acho que não encaixaria, ou talvez não teria, né, o mesmo impacto que essa música aqui minimalista tonal teve em nós, por gerações e mais gerações. Esse estilo, né, essa direção, ela não morreu. Há musicistas, compositores que continuam usando, né, o acento do Herrmann, né, as ideias do Herrmann até hoje, e eu imagino que muitos deles sem saber que a referência primeira de fato é o Herrmann, porque provavelmente eles gostaram de outros compositores, outros diretores que copiaram ou então se inspiraram, né, no que o Herrmann fez aqui para os seus filmes. Mas o espírito do grande compositor, ele permanece vivo, não apenas no horror, mas em todos os gêneros que nós podemos encontrar no cinema. O tema de Psycho é atemporal, e até hoje, quando eu escuto, né, fecho os meus olhos e acompanho, tenho uma postura de imersão com essa composição, até hoje os meus pelos do braço arrepiam. Fantástico, simplesmente fantástico.
Eu me lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu assisti The Silence of the Lambs e finalmente conheci o Hannibal Lecter. Sim, foi através do filme que eu conheci o personagem, e só depois eu fui descobrir e ler os livros do Thomas Harris, de onde esse filme aqui foi adaptado, e também as outras sequências e o prólogo. Os livros do Thomas são ainda melhores que os filmes, não estou brincando. E como o The Silence of the Lambs é disparado o melhor deles, eu digo sem o menor problema que os livros do Thomas Harris são ainda muito melhores que o roteiro desse filme aqui. E esse filme é uma masterpiece. Então, meus caros, não percam tempo. Se vocês nunca leram os livros do Harris, vão atrás e leiam de imediato. Não vão se arrepender. Mas enfim, a primeira vez que eu assisti o filme e conheci o Hannibal, eu me lembro como se fosse ontem. Uma coisa muito marcante foi justamente os créditos finais, que eram pouco comuns, pelo menos até aquele ponto eu não tinha tido contato com nenhum recurso como aquele. Foi um incremento, algo diferente, que o diretor Jonathan Demme fez aqui. Enquanto os créditos vão subindo, a gente vai acompanhando, a rua da cena final continua viva. A filmagem não desaparece, fica uma tela preta e aí, só aparecem os nomes daqueles que contribuíram de alguma forma em vários tipos de papéis, trabalhos com a obra em questão. Não, o Demme deixa a cena da cidade caribenha onde o Hannibal está trafegando. O Chilton passa por ali, o Chilton supostamente, possivelmente está imaginando que vai tirar as férias da vida ali no Caribe, aquele safado aproveitador. Só que o Hannibal já está lá, ele já está na cola do Chilton. Depois daquela última ligação para Clarice Starling, ele acompanha a delegação do Chilton à distância. Ele vai seguindo pelaquela rua caribenha até que nós não os vejamos mais, nem o Chilton, nem o Hannibal. Mas a rua continua, o cotidiano continua. As pessoas passando, cuidando das suas vidas. O tempo está um pouco fechado, como é comum em uma região tropical próxima ao mar como aquela, e o ambiente está vivo. Isso nos mantém assistindo. Mas uma coisa que também nos mantém bastante colados naquela cena é a música. Esta música aqui, que toca também no encerramento. É o tema principal de The Silence of the Lambs, mas também toca no encerramento. E é uma música muito dramática. Ela tem um tom mais fechado, até porque The Silence of the Lambs não envolve apenas uma trama policial, de investigação. É um filme criminal, mas o acento dele também é em perdas, em sofrimento. As vítimas dos monstros em questão, especialmente as do Buffalo Bill, sofrem bastante. E há um certo pesar também no modo como essas mulheres são mortas, no destino delas. Essa melancolia, pesar, invade a composição, faz parte das melodias, que são dramáticas e ao mesmo tempo têm aquele acento de fato criminal, detetivesco. E a música é bastante cativante, ela é agradável aos ouvidos. Agradável e ao mesmo tempo, como eu falei, um pouco pesarosa, E é um tema que pouco retrata muitas barbaridades, horrores, literalmente horrores que nós encontramos nesse filme aqui. Ou imaginar, por exemplo, os horrores, que o principal vilão do filme, que não é o Hannibal, embora o Hannibal seja uma peça-chave em todo o quebra-cabeça, a música não nos faz imaginar, entrar em contato com os horrores que nós vamos encontrar no filme ou imaginar os horrores que ele faz com as suas vítimas. Mas ainda assim, o lamento, a agonia, o sofrimento, inclusive o impacto emocional que o filme também, todos os acontecimentos, tem na biografia da Clarice Starling, que também se vê diante de uma revisão de fatos da própria vida, aqui começando como uma caloura do FBI, mas ela emocionalmente toca em muitos pontos da vida dela que possivelmente ela não queria fechar, o Hannibal a conduz a fazer isso. Enfim, cria um drama, e essa dramatização
a música ilustra muitíssimo bem. E ela foi escrita por ninguém mais do que Howard Shore, o canadense que nos brindaria muitos anos mais tarde, né? E ganharia 3 Oscars, merecidamente, graças às suas contribuições à sua obra-prima, que foram feitas, né, obras-primas no caso plural, que foram feitas para os filmes da trilogia do Anel, The Lord of the Rings. Só que esse canadense ele já era muitíssimo conceituado, muitíssimo brilhante. E não à toa diretores pesados, né, como o Cronenberg, como o Scorsese, trabalharam com ele tantas e tantas vezes. Porque o Howard Shore é muito refinado, E ele tem também um certo tato, ele é muito assertivo com aquilo que a película pede. E às vezes ele entrega algo além do que a película pede também. Aqui, o enfoque foi mais dramático, não foi tanto no horror, mas o refino dele, e na verdade as pessoas com quem ele trabalha, essas pessoas também trazem um refino a mais. A melodia dele não é apenas agradável, mas ela é também muito bem executada, muito bem gravada. O registro sonoro é muito agradável. São músicos de primeira linha tocando aqui, e são músicos também nada mais, nada menos do que da Orquestra de Munique, a Orquestra Sinfônica de Munique. Tem um motivo para essa composição soar tão bem. A Orquestra Sinfônica de Munique. Os músicos alemães, a tradição musical da Alemanha é simplesmente maravilhosa, histórica e inegável. Seja em Berlim, seja em Munique, as orquestras alemãs elas são primorosas. E o resultado final, né, a gente tem o prazer, esse deleite de apreciar nas películas cinematográficas ou então em apresentações, gravações que nós podemos ter acesso ao trabalho estupendo dessas orquestras históricas, orquestras do nível, né, do cacife de uma orquestra como a Sinfônica de Munique. O que nós temos aqui é um luxo, né? É um filme pesado, é um filme com um elenco muitíssimo bom, com um roteiro adaptado competentíssimo também, embora, né, o livro do Thomas seja melhor. O roteiro não deixa muito a desejar, ele é muito bom também, e a música do Howard Shore é maravilhosa. Ele já era muito bom nessa época aqui. Eu não me lembro de ter assistido nenhum filme com a música, com a condução do Shore, que eu não tenha gostado. Ele é muito bom e muito pouco falado, menos falado do que outros compositores clássicos, consagrados, né? Mas ele merece todo o assento. Tê-lo aqui em um filme como esse, que foi barato inclusive para os padrões da época, né? 19 milhões não era muito para um filme, e claro que ele arrecadou horrores, né? Quase 275, merecidamente, porque é um clássico absoluto, é uma masterpiece da Silence of the Lambs. Mas era um filme barato, não era um filme que entrava, né, nessa perspectiva de ganho. A Orion Pictures, ela jamais imaginou que iria lucrar tanto assim com um filme como esse. Só que ele é baseado em um livro muito bom, né, em um autor de excelente nível. E ter o Shore aqui, trabalhando aqui, é simplesmente um luxo, né, a cereja do bolo, né, em uma obra que é muitíssimo consagrada, verdadeiramente uma masterpiece. E Hannibal Lecter, como bem sabemos, né, não exige nada além do que competência. Ele não se satisfaria com menos, digamos assim. É bom lembrar que o ouvido de Lecter, um perverso, mas um perverso ainda brilhante em sua perversidade, não aceita, não é muito tolerante com falhas, né, com preguiça no que diz respeito à música. Lembrando que ele assassinou um instrumentista, um músico de uma orquestra, simplesmente porque ele destoava da qualidade musical dos demais. Algo que vocês encontram nos filmes, mas principalmente, né, nos livros, na literatura de Thomas Harris. Apenas algo muito refinado, como a música de Shore, iria agradar o Hannibal. Agradou tanto a ele, o personagem. Obviamente ele gostaria disso aqui, como também agradou a todos nós. Notem como Shore
não é competente apenas no âmbito das cordas, mas o grande diferencial, pelo menos na minha avaliação, o grande acento do trabalho dele são nesses incrementos, nessas adições que ele faz, né? Às vezes de maneira sutil, às vezes de maneira acentuada, principalmente com instrumentos de sopro. Na minha opinião, o que ele faz, né, com instrumentos como flautas, clarinetes, a maneira melódica como ele introduz esses instrumentos no corpo musical, na estrutura musical da composição, é muito deliciosa, muito agradável, suave e também dramática, sentimental. Enfim, Howard Shore, meus caros, eu acho que eu não preciso falar muito mais do que eu falei. Para encerrar essa seleção e o episódio 4 dessa série sobre melodias do horror cinematográfico, nós temos o tema de Poltergeist, o que na verdade seria mais assertivo dizermos que é o tema na verdade de Carol Anne, porque é disso que se trata. A música, o tocante conceitual, melódico, tudo aponta para apenas uma personagem na verdade. Embora evoque também uma participação sentimental da família, mas o tema central do filme nada mais é do que uma retratação sentimental
muito sensível mesmo, da personagem que aqui se ausenta na maior parte do tempo, aquela a qual a família busca recuperar, que é a pequenininha Carol Ann. O tema de Poltergeist é o tema de Carol Ann. Ele está sempre presente, ele está sempre nos movendo, nos comovendo, mas a cara dele, né, seus principais aspectos tratam, sem dúvida, o centro é a pequena Carol Ann. Essa música, essa composição, ela foi escrita pelo maravilhoso, né, um compositor que eu sinto pessoalmente muita falta, foi no caso, o Jerry Goldsmith. Eu sinto muita falta do Jerry Goldsmith. Ele era um sujeito muito inventivo, muito criativo e que conseguia propor temas muito diferentes, diversos, que ambientavam universos, propostas completamente diferentes. Se há entre os compositores clássicos, né, os lendários, históricos de música cinematográfica, alguém que é muito versátil e se destacou justamente por essa versatilidade, um sujeito completamente sem preconceitos e que trabalhava apenas a favor da música, essa pessoa sem dúvida era o Jerry Goldsmith. Eu adorava esse cara e ainda adoro toda a contribuição, todas as obras que ele deixou para trás. Ele registrou, né, assinou obras como Planet of the Apes, Alien, né, First Blood, no caso a franquia Rambo, né, Gremlins, Total Recall, Mulan, The Mummy, né, trabalhou em Star Trek, Legend, The Twilight Zone, Basic Instinct, nesse filme aqui, né, no caso os dois trabalhos dele no horror mais emblemáticos, que inclusive o colocaram, né, diante da possibilidade de ganhar um Oscar. Ele ganhou foi justamente, né, musicalizando filmes de horror, na verdade um filme de horror que proporcionou a ele ganhar um Oscar, no caso foi The Omen. O Jerry, ele ficou muito conhecido, vocês devem se lembrar disso, né, vocês que conhecem ele também como eu conheço, gostam de cinema, vocês devem se lembrar que ele ficou muito marcado, estigmatizado por ser aquele que mais foi nomeado e o que menos ganhou. O Jerry teve incontáveis nomeações para o Oscar, para ganhar a estatueta, mas a academia aparentemente tinha um problema com ele. Isso acabou se tornando um estigma, quando na verdade é um grande mérito. O cara estava lá quase sempre. Foram inúmeras as nomeações que ele teve ao Oscar. E foi justamente uma obra do horror que deu a ele, né, esse reconhecimento, fez com que ele ganhasse de fato uma estatueta, que foi The Omen. Porém, com Poltergeist ele também foi nomeado, só que ele perdeu. E perdeu justamente para alguém com quem ele trabalhou nesse filme aqui, estava diretamente ligado aos conceitos, aquilo que era desejável, né, esperar da música dele. Em Poltergeist ele trabalhou diretamente do lado, né, na cadeira do lado do Steven Spielberg. É importante dizer que o Tobe Hooper, embora ele tenha dirigido o filme, ele não participou ativamente, né, do processo de produção, musicalização do mesmo. Isso ficou totalmente a cargo do Spielberg. É histórico, é conhecido, né, que o Tobe Hooper e o Steven Spielberg discordaram sobre muitas coisas, né, muitas coisas relativas ao que Poltergeist deveria ser, inclusive até mesmo faixa etária, censura, né, qual seria para o filme. Enfim, o Hooper dirigiu, mas em termos de produção, inclusive no departamento de música, o Steven Spielberg ficou totalmente envolvido, trabalhando concomitantemente a uma outra obra da época, daquele marco ali histórico, que foi E.T. Extraterrestrial. Como o Spielberg apenas trabalhava, né, na verdade era o grande favorito, preferido, sempre o escolhido do Spielberg para seus filmes era o John Williams, isso é sabido, reconhecido. É claro que o Williams não poderia trabalhar, musicalizar dois filmes ao mesmo tempo. E embora o Spielberg tivesse seu favorito, né, o seu protegido, o sempre constante Williams, nos seus filmes, ele admirava, ele tinha bastante apreço também pela obra do Jerry Goldsmith. E foi justamente pelo fato do
Williams estar ocupado, né? O que certamente motivou o convite ao Jerry, e eles trabalharam juntos aqui. As discussões, as tratativas foram todas feitas com Steven Spielberg. E de fato, eu creio, pelo menos eu avalio, que o Jerry Goldsmith deu ao Spielberg, né, aquilo que ele desejou e muito mais. Porque essa música aqui, ela é clássica, ela é altamente reconhecível. Ouvi-la é entrar em contato com o que de fato esse filme é, tudo o que ele representa. E eu não digo apenas do tema principal, né, o tema da Carol Anne, mas toda a trilha sonora como um todo. É muito colada na epiderme do filme, os conceitos que estão sendo representados aqui. Tanto os infantis, que é o acento do tema principal, né, é o acento daquilo que nós ouvimos, como também daquelas temáticas mais espirituais, mais extrasensoriais, onde o Jerry vai apresentar melodias um pouco mais semi-religiosas, muitas dissonantes, né, atonais, algo mais nesse sentido. Mas aqui, o que o Spielberg queria, o que ele desejava do Jerry, era um acento realmente muito infantil. O espírito que deve estar aqui é o espírito dos vivos, na verdade o espírito da pequenininha, da Toquinho que é viva, radiante, a qual inveja todos os mortos que, né, de maneira vil, nós podemos dizer assim, a sequestraram e desejam tê-la para si. Essa música precisa comunicar Carol Anne, né, a sua infância, a sua inocência, né, a sua vivacidade, um espírito novo florescendo em pleno desenvolvimento, né, e muito, muito inocente, muito ingênuo, né, um anjinho. Carol Anne é um anjinho, né? Ela sempre foi pensada, né, a escolha do papel, para quem foi, né, tudo foi pensado, tudo foi sistematizado para que a Carol Anne de fato parecesse, né, ou fosse sentida como um anjinho, de fato. A escolha da Heather O'Rourke, né, que morreu tragicamente muito cedo, infelizmente, não foi por acaso. A menininha era realmente muito adorável, uma doçura só. E essa doçura da personagem, da atriz, o Jerry Goldsmith ele consegue captar com precisão, muito, muito pontual em praticamente tudo que ele faz. Essa música ela transpira Carol Anne. É impressionante. Enfim, todas essas recomendações foram feitas, né, pelo Spielberg. Ele conseguiu atingir de fato. O que o Spielberg queria dele era uma música que comunicasse, né, que fosse bastante transparente, né, levasse ao ouvinte elementos do universo infantil, da dimensão da infância, da ingenuidade, né, da inocência, algo que ele conseguiu muito bem, principalmente no tocante aos instrumentos de sopro que ele utiliza, né, eles são muito adocicados, gostoso demais, delicioso de ouvir, né, e também com aquele acompanhamento de cordas que acompanha o instrumento de sopro, né, a introdução de vozes infantis, aquele barulho sutil de caixinha de música, né, aqueles sininhos, o universo infantil está ali. E ao mesmo tempo também há um movimento de dramatização, de sensibilização, né? O drama familiar que os Freeling, a família, passa, né? Essa música também é tocante no sentido da sensibilização da mãe. É uma coisa que é maternal aqui também. Há um momento, né? Há um movimento, uma transição aqui de sentimentos um pouco melancólicos, de angústia, né? De uma angústia de uma mãe que quer ter a sua filha de volta e não tem meios físicos para poder fazer isso, porque ela está além, literalmente, né, no além, como ter a filha de volta. A angústia da mãe, né, essa sensibilização da família que chega até nós, nos afeta, tudo está transitando aqui ao mesmo tempo, concomitantemente a esses elementos bem adocicados, bem ingênuos, né, inocentes, infantis, que dizem respeito a Carol Anne. É bem bonito, né? Nos toca de fato em um nível emotivo, né, sentimental, espiritual. Só que o Spielberg queria isso, né, queria o elemento infantil
próximo um pouco, né, do sofrimento da família, algo mais dramático que nos comovesse, mas essa música, embora nós estivéssemos lidando com o sobrenatural, com espíritos, né, com um outro mundo que está tragando uma criança inocente para dentro dele, o Spielberg em nenhum momento desejava que essa música ela nos transmitisse uma ideia de mal. Não, é apenas o além, é apenas uma outra dimensão, é apenas a passagem, um outro lugar, mas ele não queria nenhum sentido de valor sendo inserido aqui. Não é que o além tem que ser bom ou mal, não, nada disso. Não era para comunicar nada disso. Teria que ser um ambiente, né, uma ambientação, uma instrumentação sensível que fosse, no caso aqui, imparcial, neutra. A música não deveria, né, apontar para o bem nem para o mal, sem sentido de valor. E isso o Jerry Goldsmith conseguiu fazer muitíssimo bem também. É interessante, ele era um instrumentista, né, um compositor que era muito fácil de se trabalhar juntamente com ele. Embora, por exemplo, a faixa que nós ouvimos, né, o tema de Carol Anne, não fosse assim tão religiosamente guiado, né, conduzido, há alguns momentos na trilha sonora como um todo, né, em outras faixas, que nós sentimos isso. Mas é interessante notar que mesmo tendo esse pequeno traço sutil de religiosidade, não é nada parecido com algo que o Jerry Goldsmith tenha feito no passado. Por exemplo, The Omen tem o traço acentuado religioso, mas é uma religiosidade macabra, medonha, né, bizarra. Vocês devem se lembrar, né, de Ave Satani, lá de The Omen. É uma música de muita religiosidade, mas não tem nada a ver, por exemplo, com a proposta que nós encontramos na trilha sonora desse filme aqui. O Jerry fazia uma leitura sensível do contexto, dos temas, com uma forma muito assertiva. Não à toa ele lia, né, os roteiros. Inclusive o Spielberg mandou o roteiro para ele, o trabalho para ele, ele leu o que era o filme e sentiu, né, na epiderme do que se tratava. E a partir daí ele se reuniu com o Spielberg, deu o sinal verde, disse que sim, aceitou o trabalho e começou a discutir, trocar algumas ideias com ele em relação aos conceitos. O Jerry tinha essa sensibilidade muito aflorada, ele era muito sensível. Mas infelizmente, né, ironicamente, uma ironia bem desagradável, ele acabou perdendo, né, ele foi nomeado ao Oscar e acabou sendo derrotado justamente pelo trabalho do John Williams em E.T., The Extraterrestrial. Um outro filme, no caso do Steven Spielberg. Competiu com o seu parceiro de trabalho em outro filme e acabou perdendo. Particularmente, né, minha opinião, a opinião pessoal, se fosse para escolher, né, um vencedor, né, esse duelo entre E.T. e Poltergeist, claro que houve outras nomeações também, tinham outros filmes concorrendo, eu não teria dado para E.T., The Extraterrestrial. Eu entendo que o filme marcou muito uma geração, marcou uma época, inclusive também me marcou, né, quando eu era pequenininho eu assisti E.T. O filme já era velho, mas eu vi ele aqui, assisti ele aqui na TV aberta brasileira. Ele passava muitas e muitas vezes, né? Chegou a ser um filme de sessão da tarde e tal. Marcou a infância de muitos, né, pequenos brasileiros. O filme é um filme muito marcante, realmente um marco na história do cinema infantil. Mas nem tudo em E.T. era extra classe. Eu não digo que o tema de E.T., a música em si, são ruins, não é isso. Mas eu acho que o trabalho do Jerry, ele me apetece mais. Crescendo, me tornando adulto, avaliando as duas trilhas sonoras, ouvindo-as, eu acho o trabalho do Jerry Goldsmith em Poltergeist muito mais comovente. Mas o impacto, né, emocional que E.T. causou no mundo como um todo, né, não apenas em crianças, mas em adultos também, fez com que o filme, de certo modo, ganhasse, né, um pouco de força na opinião pública, mas também na opinião da academia. Então, aquele impacto absurdo que é gerado acaba deixando essa avaliação um pouco tendenciosa, né? Enfim, eu teria dado para Poltergeist, mas talvez o meu eu infantil, né, o pequeno corvo, talvez tivesse preferido E.T., quem sabe, né? É bem provável.
Mas enfim, avaliando como um adulto, ouvindo como um adulto, o tema de Poltergeist, né, a trilha sonora como um todo me apetece muito, muito mais. Mas enfim, esse fato do Jerry Goldsmith trabalhar com o Spielberg e perder para o Spielberg, o seu, né, grande parceiro de longa data, de sempre, John Williams, acabou sendo uma ironia chata do destino. O Goldsmith não merecia isso não. E digo mais, né? Na maior parte das vezes que ele foi indicado ao Oscar, ele merecia ganhar e não perder. Foi um grande gênio da música, o Goldsmith. E reforço, né? Eu insisto, repito, ele faz muita falta. Muita falta. Eu sinto muita saudade mesmo desse cara aqui. Bem, meus caros, por hoje é só. Espero que tenham apreciado mais um episódio de Melodias do Horror Cinematográfico e volto algum dia, em algum momento, para um quinto. Afinal, existem ainda muitas outras melodias, muitas outras composições que são interessantes, que perpassam aqui a minha mente, né? E que eu tenho algum vínculo, alguma memória afetiva ligada a elas, e também as considero do ponto de vista técnico, conceitual, muito interessantes e merecedoras de serem minimamente citadas. Então, um quinto episódio, algum dia vem por aí. Um abraço a todos e saudações, Corvides.